criar aqui alguns exemplos agora para fixação desse conteúdo aqui da direito penal extraterritorialidade. Então aqui a gente vai ter duas modalidades de extraterritorialidade. Extra, fora do território brasileiro. Então são crimes que vai acabar acontecendo fora do território brasileiro. Então esses em amarelo são os destacados, né, pela extraterritorialidade incondicionada, né, os quais contra a vida ou liberdade do presidente, contra patrimônio ou fé pública, da administração pública, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então aqui já é um rol, vamos dizer assim, mais amplo do que apenas patrimônio ou fé pública. E genocídio, né, por agente ou domiciliado no Brasil. Então pensa assim, né, que se não foi brasileiro, mas a casa do cara é brasileira, né? Então essa brasilidade que alcançou esse agente aí. Pode ter sido um francês domiciliado no Brasil. O cara podia estar pagando aluguel, fazendo um intercâmbio no Brasil, e essa situação aqui vai fazer com que ele entre nessa hipótese de extraterritorialidade incondicionada e seja processado pela lei brasileira. Já em vermelho, esse inciso 2, a gente vai tratar da extraterritorialidade condicionada. Então, aqui era onde eu me embananava, porque eu ficava pensando, se o crime tem que ser praticado por brasileiro, então quer dizer que um estrangeiro no nosso país, em São Paulo, vai cometer crimes e não vai ser punido? Não. Por quê? Porque eu estava esquecendo que a gente está falando de extraterritorialidade, né? São crimes cometidos fora. Não é um crime cometido em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Alagoas, dentro do nosso país. Então aqui o que vai acontecer, né? O, o camarada vai cometer o crime, né? Não necessariamente ser brasileiro, né? Aqui são diferentes, tem essas diferenças aqui, né? 3 tipos de crime, mas que para cada crime tem que reunir essas condições. Então, outra coisa que também me confundia, porque eu achava que tinha que ser essas 3 condições, mas isso aqui não são as condições. As condições são esses aqui. Então, vamos lá. Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir só vão ser processados se, né? Então, digamos que um francês cometeu um crime contra um argentino, né, lá na Bolívia. E foi um crime que, por tratado da Convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. E aí, para ele ser processado pela hipótese de extraterritorialidade condicionada, ele tem que juntar todas essas condições aqui. Ele tem que pisar no Brasil, tem que ser também punível lá fora. Ele não foi sequer julgado, absolvido, perdoado, não foi extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Está entre os crimes aos quais a lei brasileira autoriza extradição, né? Então, o que vai acontecer aqui é que o agente do crime ele está em território brasileiro, ele está na jurisdição do país. Então, isso é um ponto que me causava até bastante confusão, né? Então, e outro bisuzinho aqui é o bisuzinho do espelho, ó, autoriza extradição. Por que espelho? Ó, OP, se você botar o OP no espelho, vamos dizer que aqui é um espelho, do outro lado vai sair o que? PO. Então, essa imagem espelhada pela Constituição são os crimes que não se extradita, né? Crimes de opinião e crimes políticos. Então, seguindo, se o fato, eita, aqui em cima, pera lá, praticados por brasileiro, então, praticou por brasileiro, em qualquer canto do mundo,
O brasileiro cometeu crime lá no Polo Norte, voltou para o Brasil, reuniu todas essas condições, aí é que ele vai responder pela extraterritorialidade condicionada, né? Digamos que matou alguém lá, pisou no Brasil, enquanto ele não pisar no Brasil, ele não vai entrar nessa hipótese. Então, tem que ser punível lá, tem que ser crimes aos quais a lei brasileira autoriza extradição, nesse caso aqui homicídio, não foi sequer julgado, ó, não foi absolvido, não cumpriu pena. Também aqui outra diferença entre a incondicionada e a condicionada, né? A incondicionada ela é tão mais grave que, independentemente de processo, ele também vai ser processado pelo Brasil. Então, o camarada foi lá e matou o presidente da República Brasileira. Ele vai cumprir pena lá fora e tudo mais, mas no momento em que ele puder ser processado pelo Brasil, pisou no Brasil, ele ainda vai cumprir a responder a processo aqui, né? E aí um detalhezinho dessa questão é uma dúvida, né, que pode surgir do tipo assim, né? Ah, e o nebis in idem, né? Se ele já cumpriu lá fora, se ele já cumpriu uma parte lá fora, por que ele vai cumprir no Brasil? Porque ele é previsto aqui nesse parágrafo primeiro, nos casos do inciso 1, que são os de extraterritorialidade incondicionada, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, ele vai ser punido. Então, tão grave que é a situação, né? E enquanto que nos crimes da condicionada, esses em vermelho, se ele já vier a ser, já ter pago pena, ele não vai mais ser processado pela lei brasileira, que é o caso daqui, né? Ele vai romper com essa condição aqui, ó. Ele foi lá cumprir uma pena, ó, cumpriu uma pena lá fora, mas por ele ter cumprido, ele não vai mais pagar no Brasil, né? Aqui ele não entra no mérito se a pena é maior ou menor, né? Digamos que no Brasil seriam 10 anos e fora foi 1 ano. Ele pagou a pena fora, ele no Brasil não vai mais pagar a pena. Mas na incondicionada, o que vai acontecer? Pagou 1 ano, chegou no Brasil, vai ser processado também. Então, o que vai acontecer aqui é que, para não ferir o nebis in idem, ele vai só debitar. Então, pagou 1 ano fora, foi processado no Brasil a 10, descontou o ano que ele pagou, vai pagar 9 anos no Brasil.